Situações comuns do dia a dia podem causar sensações de extremo desconforto para algumas pessoas. O medo de interagir com desconhecidos, a vergonha de falar ao telefone e de manifestar ideias numa reunião são alguns dos sintomas da timidez. No Repórter PUC desta semana, vamos entender como esse traço de personalidade pode surgir na vida das pessoas e contar a história de quem encontrou em si mesmo a vontade de se superar. Hoje é quinta-feira, 5 de abril, começa agora mais uma edição do Espaço PUC. Todos nós enfrentamos situações de intimidação ao menos uma vez na vida, mas as sensações de insegurança parecem ser eternas na vida de quem sofre com isso diariamente. Só parecem, né, André? É possível, sim, vencer a timidez e tem até casos de pessoas que foram muito tímidas e hoje ajudam outras pessoas a superarem as dificuldades sociais. Confira na reportagem. Reconhecer uma pessoa tímida não é desafio para ninguém. Os sinais que demonstram insegurança, medo e receio de se relacionar socialmente podem ser percebidos com facilidade. Mas só quem sofre ou já sofreu com a timidez sabe como ela pode ser prejudicial. É o caso do Jair, que por anos enfrentou dificuldade para falar em público. Eu sempre ficava muito nervoso, eu começava a suar frio, eu gaguejava ou começava a falar rápido demais. E teve até uma vez que eu simplesmente travei. Eu não conseguia falar nada, eu só olhava reto e não conseguia olhar para um lado nem para o outro, não saía um ar da minha boca. O estudante de publicidade lembra que essa insegurança sempre esteve presente em sua vida, mas ela precisou ser superada antes de influenciar a vida profissional. Eu sempre tive dificuldade para me comunicar com as pessoas. Eu sempre fui muito fechado, muito... Eu sempre fui muito na minha. E, eu acreditava que não era timidez, eu acreditava que era o modo como eu era. Até que eu percebi que sim, era timidez. E porque eu acabei conhecendo outras pessoas que eram desse jeito. Eu percebi que eu teria que ser uma pessoa mais comunicativa, porque é o que a área requer. Então eu comecei a trabalhar isso comigo mesmo, comecei a conversar mais com as pessoas e aos poucos eu fui melhorando. A timidez, não vamos dizer que ela desapareceu por completo, mas ela diminuiu bastante. Ajudar pessoas tímidas a enfrentarem as suas inseguranças é o objetivo do Grupo Aberto Não Mais Tímido, organizado pelo coach de desinibição social Rodrigo Feitosa. A iniciativa é fruto das próprias experiências do ex-tímido que percebeu a vontade de ajudar outras pessoas quando ainda frequentava grupos sociais fora do país. Eu estava participando de um evento para aprender japonês e tinha um jovem da Inglaterra e ele ficou muito tímido. A impressão que eu tive é que ele estava usando metade do espaço da cadeira. Ele estava realmente a linguagem corporal muito fechada. Depois de ter se apresentado, ele saiu do grupo. E naquele dia eu pensei, eu ainda não sou o homem confiante que eu gostaria de ser, mas eu já não era aquele rapaz tímido, acanhado como eu era antes. E eu comecei a ter o desejo de compartilhar as minhas experiências, né, enquanto coach, cliente de coach, com outras pessoas que estavam naquela situação. Então, a partir daquele dia nasceu o No More Shy, né, que é o não mais tímido. Hoje no Brasil aqui é o não mais tímido BH. O Adam hoje é coach, mas ainda é membro fiel do grupo. Ele conta que nunca se sentiu à vontade em situações sociais consideradas comuns, mas sempre tem aqueles casos mais problemáticos. Eu acho que da minha história, o caso mais emblemático era quando eu estava na primeira série, eu pegava carona com uma professora para ir para a escola, e já chegou o ponto assim que eu não conseguia nem bater na porta da casa dela para eu entrar. E já teve situação que estava chovendo, eu ficava parado lá fugindo da chuva do lado de fora e não tinha essa coragem de bater na porta por vergonha. Superar o medo de falar em público é uma das demandas mais procuradas. E é aí que entra o trabalho do facilitador em oratória. Muitas pessoas têm dificuldade de se comunicar, de se expressar em público, de falar numa reunião. Então, isso foi uma demanda que as próprias pessoas trouxeram e como estava muito relacionado com o tema que o Rod já trabalha dentro do Não Mais Tímido, que é justamente a timidez e se expressar, se comunicar, então a gente veio para trazer algumas técnicas, algumas dicas de como se expressar melhor. E adivinha só, ele também já sofreu com a timidez.
Já fui muito tímido, já passei por várias situações constrangedoras por causa de timidez. Hoje eu considero que eu sou um cara de pau, mas foi um processo, né? Foi uma superação, foi através de estudos, foi através de prática. E eu falo isso muito, né? Que tudo é técnica e prática. Com a técnica certa e a prática consistente, você consegue superar qualquer dificuldade. Para conversarmos mais sobre esse assunto, nós convidamos hoje o psicólogo Rodrigo Tavares. Também recebemos o coach de desinibição social, Rod Feitosa. Ele apareceu na nossa reportagem como fundador do Não Mais Tímido e veio aqui para compartilhar a sua história pessoal com a gente. Sejam bem-vindos ao Espaço PUC. Muito obrigado pela disponibilidade. Bem-vindos. Ok, obrigado. Então, Rodrigo, como que a psicologia entende a timidez? Olha, ser tímido é ter medo de situações sociais, ter medo de uma reprovação social em vários tipos de situações, seja em público, seja numa situação privada, num relacionamento amoroso, né? Esse medo, a gente diz que é uma emoção básica. É como naquele filme Divertidamente, da Pixar, que tem 5 emoções básicas naquele filme, e aquela teoria é real. Então, o medo é uma dessas emoções que impede a pessoa, né, de ter várias situações mais assertivas na vida. Então, Rod, é isso mesmo? Você que já vivenciou isso? Bom, na minha perspectiva, eu creio que acrescento um pouco, é a questão do comportamento. O que eu entendo hoje que é um comportamento aprendido. Então, assim, até onde eu tenho conhecimento, ninguém nasce tímido. Todos aqui vieram aqui andando e caminhando, você caiu e levantou várias vezes. Só que no decorrer da vida nós vamos aceitando medos exteriores. As pessoas vão falar, cuidado com o carro, cuidado com a pessoa. Se você falar e a pessoa não gostar, então você vai assimilando aquilo. E isso vai fazendo com que você se iniba. Tem que ter a hora de falar a sua opinião. Se você falar errado, você perde o emprego, perde a namorada, perde o amigo. Então aquilo ali vai criando realmente medos. E por um momento você faz uma adaptação. E você age pela primeira vez como tímido. E aquilo é uma adaptação para uma sobrevivência no momento. E você continua fazendo aquela adaptação várias vezes. E aí um dia você acha que você é. Porque você faz com tanta frequência, né, com tanta intensidade, que você esquece que é um comportamento, você assume como uma personificação. Eu sou tímido e eu não estou tímido. E quando a gente conversa com outras pessoas, a gente percebe assim, porque tem vários tipos de timidez, né? Tem pessoas que são tímidas só em algumas situações. Como que vocês entendem isso? Existe uma diferença, por exemplo, uma timidez comum e outra que é mais crônica, digamos assim, não sei se é a palavra certa. Sim. Bom, o que está atrás dessa timidez tem o medo, mas tem as crenças ou as narrativas que a pessoa constrói sobre si mesma. Então, às vezes, a pessoa pode construir uma narrativa, por exemplo, de que ela não é capaz de falar em público. E, nesse caso, ela vai ter muita dificuldade nessas situações. Às vezes, a pessoa pode construir uma narrativa de que ela não é um homem suficientemente bom, por exemplo, com dúvidas sobre a sua masculinidade. Nesse caso, ela pode ter muita dificuldade em relações amorosas, né? Então, depende das narrativas que estão atrás da timidez. Rodrigo, é até interessante isso. Aqui na TV nós lidamos muito com isso. Às vezes a pessoa chega aqui, né, André? Mas eu sou super extrovertido, mas na televisão eu não consigo falar, eu travo na hora da entrevista. Seria por causa do momento? Existe também essa possibilidade de uma timidez momentânea? Talvez não seja timidez, né? Mas existe toda uma pressão por detrás quando vê a câmera ligada, né? É uma situação também até engraçada, né? Sim, eu acho que a TV é uma situação onde tem muitas pessoas que vão estar vendo você. Uma exposição, né? Você está Isso. exposto. E elas vão dizer se você foi bem, se você foi mal, né? Então você está exposto a essa avaliação social de muitas pessoas. Então o medo dessa reprovação social pode ser maior. Sim. Rod, voltando aí na sua experiência lá no passado, quando que você percebeu que você era tímido assim? A questão de me ver como tímido, né? Ter o rótulo de tímido, eu creio que veio depois de mais velho. Mas o comportamento, ele era fácil de identificar. Mesmo entre familiares, pessoas, vamos dizer assim, mais amigas, mais íntimas, eu não manifestava, eu não falava, eu só ouvia, né? Eu engolia muita coisa. Então, assim, eu cresci
com essa mentalidade. O que eu vejo que, para mim, rompeu foi depois dos 36 anos, o que não é tão longe assim. Agora eu estou com 40, então tem pouco tempo que eu consigo ver assim um rompimento, né? Hoje é uma evolução, eu não estaria aqui há alguns anos atrás, né? Rodrigo, isso é verdade. Existe a possibilidade de as pessoas que são tímidas deixarem, se desinibirem, né? Passarem a lidar melhor com as situações do dia a dia, né? Ah, sim, existe. O Roger está aqui para provar Para poder isso. provar isso. E eu já trabalhei com pessoas tímidas e a função principal é a gente saber quais são essas narrativas que estão por trás da timidez ou essas crenças, para dar a chance para essa pessoa de desconstruir essas narrativas e construir outras que sejam mais saudáveis, mais assertivas, que deem mais valor para ela mesma. E quando a pessoa não percebe que é possível se fazer isso? Não é possível haver essa desconstrução? Olha, eu diria que toda narrativa é construída e toda narrativa pode ser desconstruída. Às vezes é difícil fazer isso, é um processo às vezes lento, mas é preciso saber como fazer isso e isso a gente descobre num processo terapêutico mesmo, né? Sim. É um processo terapêutico que tem várias faces, né, André? Depois do intervalo a gente vai explicar um pouquinho mais sobre isso através da experiência do Rod. Pois é, então não saiam daí, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o Espaço PUC e hoje é dia do quadro Repórter PUC aqui no programa. Nosso assunto do dia é timidez, mas antes de continuarmos a conversa aqui no estúdio, vamos lá para a nossa redação conversar com a Anne Guimarães, que vai contar para a gente o que ela preparou para o Espaço Cult de amanhã. Boa tarde, Anne. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Esse tema de hoje é ótimo, viu, André? Tô adorando aqui, tô acompanhando. Então, amanhã no Espaço Cult nós vamos receber a multiartista Júlia Dias. Ela é cantora, instrumentista, atriz e ela vai falar pra gente sobre o coletivo Negras Autoras e também sobre o espetáculo Elza, o musical que vai acontecer no Rio de Janeiro em julho. Eu espero você amanhã, 5 da tarde, em ponto. Até amanhã. Obrigado, Anne. Até mais. Então é isso aí, amanhã Espaço Cult aqui na PUC TV Minas às 5 horas da tarde. A Anne é super desinibida e a gente vai continuar falando aqui sobre as pessoas que não têm uma desinibição, assim como a Anne. Nós estamos falando aqui sobre o processo que está por trás, né, da timidez. Bom, Rod, você pode falar um pouquinho mais para a gente sobre isso? Sim, claro. Aproveitando o que eu te comentar sobre a questão das narrativas e crenças. As narrativas, sim. Nada tem um significado até que você o dê. Então, a experiência que você está vivenciando é sua, é única. E você dá significado para aquilo. Então, quando a pessoa vai se declarar, falar com alguém, igual o meu caso, né? Eu demorava 3 anos para chegar numa menina e falar dos meus sentimentos, aquela coisa, caixinha de bombom em flores. E tinha um monte de emoções dentro de mim, né? Então, quando ela falava não, ou eu achava que ia falar não, eu já vivenciava a experiência dentro. E aí o que acontecia depois, eu dava um significado para aquilo. Então, eu não sou bom o suficiente, eu não sou alto o suficiente, eu não sou forte o suficiente. Então, criava uma história. Então, por causa daquilo, toda vez que eu passava por uma situação semelhante, aquela história voltava novamente. Sim. Então, a questão das narrativas, né, e crenças, elas vão sendo moldadas. E aquilo, o seu passado vai direcionando depois as suas decisões. É por isso que é tão importante, né, rever essas questões e elaborar melhores histórias. Né? Então, desculpa, mas talvez não tenha ficado claro, eu particularmente não consegui entender, porque tem pessoas que naturalmente são desinibidas, né? E tem outras que são mais tímidas. O que há de diferente de uma para outra? Talvez seja o processo educativo, o que leva a isso? Bom, acho que tem várias correntes que podem explicar essa diferença. Mas tem uma corrente que afirma que algumas pessoas têm uma tendência inata para ser mais extrovertidas e que outras têm alguma tendência também inata a ser mais introvertidas. Sim. Isso não significa necessariamente que aquela pessoa que é mais introvertida, ela vai ser tímida, mas pode significar que ela tem uma tendência a isso. Mas
sempre que a gente vê uma pessoa tímida, a gente percebe que existem narrativas que ela constrói sobre a própria vida, sobre quem ela é, como o Roger estava dizendo, que favorecem a essa timidez. Então, é sempre mais E poderia importante ocorrer o inverso perguntar... também? Como? Poderia ocorrer o inverso também, a pessoa que é mais extrovertida. Tem narrativas por detrás que fazem com que ela seja assim? Isso. Essa corrente que afirma que existem essas tendências inatas, ela sempre existe outras correntes que discordam. A gente não tem um pensamento único, Sim. né, certo sobre quais tendências que a gente nasce, né, que são inatas na gente. Mas a gente afirma que sempre que a gente vê a timidez, a gente vê essas narrativas que limitam a vida da pessoa, que fazem ela pensar que ela é inferior às outras pessoas, por exemplo. Aí ela pensa que ela é inferior ou que ela não tem nenhuma qualidade positiva que os outros possam ver. Isso faz com que ela tenha mais medo de ser reprovada socialmente. Algo interessante também de destacar, existe uma questão de introversão e extroversão. E o introvertido ele não é necessariamente tímido, né? E o tímido ele pode ser extrovertido. São coisas diferentes, então. Então, eu entendo hoje, pelo conhecimento que eu adquiri, a introversão e a extroversão são como se fosse a sua energia social. Como que você fica depois, por exemplo, de um encontro social. Um introvertido, naturalmente, a tendência dele, depois de uma grande reunião, um grande evento, ele vai ficar quieto num canto. Ele precisa daquele momento. Ou fisicamente, ele vai recuar mesmo, vai escolher uma mesa isolada, ou ele vai ficar no grupo, mas ele vai se desconectar. Então é a pessoa segurando a garrafinha, mas ele não fala, ele não interage, ele não participa emocionalmente. Mas ele está lá presencialmente, você vai notar ele lá, mas ele se isola internamente. E o extrovertido, ele ganha energia estando no meio de pessoas. Então a tendência nossa é ver uma pessoa extrovertida, ela chama atenção, né? Quando ela chega atrasada, ela está pedindo desculpa para todo mundo, cumprimentando todo mundo, fala, eu não queria chamar atenção, mas está chamando atenção. Né? E o tímido ele pode ser extrovertido, ele pode ter a necessidade de estar no meio das pessoas, ele pode ter a necessidade de estar interagindo. O que vai acontecer é que ele vai sentir muitas vezes pressão e manifestar aquilo. Mas vamos pensar, se tem um grupo de 100 pessoas e uma pessoa só no canto, você vai dizer que aquela pessoa não chama atenção? Então, a timidez não é que a pessoa também não gosta de chamar a atenção. Pode ser até uma outra forma de chamar a atenção. Porque às vezes ela não sabe como lidar com ela. Sim. Pois é. E uma coisa que eu penso muito assim, talvez o ambiente externo, ele influencia muito no modo como uma pessoa vai construir essas narrativas que a gente estava falando, né? A gente pode dizer que a pessoa pode se tornar tímida depois de passar por determinadas experiências, como bullying durante a infância? Sim, pode. Só que a gente tem de ver que cada experiência, ela é vista por cada criança ou por cada pessoa de uma forma diferente. Então você pode ter uma criança que sofre bullying e ela cria uma narrativa depois sobre isso, ela interpreta essa experiência achando que ela é inferior, que ela é pior do que as outras pessoas, que ela tem menos valor. Isso pode ser um fator para ela ficar mais tímida. Mas você pode ter uma pessoa que sofre o mesmo tipo de bullying e ver essa experiência de uma outra forma, cria uma outra narrativa. Ela pode pensar que ela tem de ser forte para superar tudo isso, né? Que ela consegue. Isso vai depender da forma como a criança vai interpretar aquela situação que ela vive. Até o próprio bullying, só é bullying se a pessoa aceitar como tal. Né? Antigamente, se alguém chegasse e falasse que eu era baixinho, eu ficaria irritado. Hoje é um fato. Eu sou baixo, essa é a minha estatura. Então, a pessoa falar não vai irritar. Então, qual o significado que eu dou para aquilo? A pessoa chegar e fazer um deboche. Qual que é o valor que você dá para aquilo? A partir dessa sua decisão, vai ser bullying ou não. E ali você vai reescrever ou interpretar uma nova história. E talvez até a timidez também, a pessoa pode lidar dessa forma, né? Tipo, não, eu tô inseguro de falar em público, então como que eu vou lidar com isso? Pela sua experiência, assim, quais dicas que você dá para uma pessoa? Que eu tenho certeza que quem está assistindo vai pensar assim, não, mas o que eu posso fazer para melhorar? Pela sua experiência, o que você Olha, dica? O que eu entendo hoje, né, o grande desafio da pessoa tímida é comunicação. É o que ela mais deseja, o que ela mais quer e ela tem resistência. Então fale, né? Fale o que você está sentindo, pensando, ou demonstre fisicamente se for conveniente na situação.
E melhor do que fazer uma forma de julgamento, né? Igual a gente julga quando fala assim, você é lindo, você é feio, isso é julgamento, né? Eu gosto, eu não gosto, isso é julgamento. Aí você vai fazer uma comunicação não violenta, né? Falar da sua experiência, né? Falar das relações interpessoais mesmo com as pessoas que estão ao redor, falar sobre isso que você disse? É manifestar a sua experiência interior. Então, se eu for fazer uma palestra, eu fico nervoso, falo assim, gente, agora eu estou me sentindo nervoso. Vocês não estão vendo, mas as minhas mãos estão tremendo. Ou eu sinto as minhas mãos tremendo. Assumir aquilo. Isso. E normalmente quando você coloca para fora, né, tira a pressão de dentro, isso cria conexão, porque as pessoas entendem. Quantas pessoas têm vontade de estar no palco e não se permitem ir? Então, fala, poxa, ele também. Né? Isso cria conexão. E tira todo o peso, porque você fala do elefante branco, né? Então tira todo aquele peso. Pô, é normal sentir assim, eu não sou o único. Isso. Eu acho que eu tenho uma outra dica também, assim, para... Legal. Posso falar? Isso. Pode falar. Quando a pessoa tímida está numa situação de estresse, por exemplo, ela tem de falar em público, ela pode interpretar as reações das pessoas de uma forma negativa. Existe uma espécie de filtro mental, que a gente pode dizer, que ela vai interpretar aquelas reações de forma que reforça aquele pensamento, aquela né, que ela já tinha antes. Né, exemplo, ela está falando em público e ela pensa que ela não é capaz de falar, aí alguma pessoa ri. Mas aquilo ali pode ser uma tragédia para a pessoa. Isso, né? Mas pode ser que a pessoa está rindo porque ela está gostando ou porque ela está conversando sobre outro assunto com outra pessoa. Não tem nada a ver, né? Ou porque se identificou com o que a pessoa falou. Né? E a pessoa tímida tende a ver esse riso como algo negativo. Ela tende a achar que é para ela aquele riso e que está rindo dela, não é? Então, é preciso que o tímido tenha essa consciência de que ele tem uma tendência a interpretar situações de forma negativa e de forma que reforcem essas crenças que ela já tem sobre a vida e sobre ela mesma. Interessante, né, Rodi? Sim, com certeza. Agora, nosso tempo já está bem no finalzinho. Quem quiser, né, procurar o apoio de vocês, como que faz? Rodi, podemos começar por você? Quem quiser procurar? Sim, hoje aqui em Belo Horizonte, né, eu sou fundador e organizador do grupo Não Mais Tímido BH. Tem um site, né, www.meetup.com. É só procurar pelo nome do grupo, Não Mais Tímido, você vai encontrar lá. Também pode entrar em contato por e-mail, rod@rodfeitosa.com. Pode mandar suas dúvidas, seus questionamentos, vou ter prazer em ajudar também. Legal. E Rodrigo? Ok. Hoje eu trabalho só como funcionário público, Sim. mas eu sempre dou cursos, palestras em alguns locais, aí vocês podem me encontrar pelo telefone 37 999 24 25 28. Ótimo. É isso. Obrigado, gente, pela participação aqui. Foi um prazer. Muito obrigado, viu? Agradeço. E o programa de hoje fica por aqui, mas na semana que vem tem mais Repórter PUC. Continue ligado na nossa programação e acompanhe a gente também nas redes sociais da PUC TV Minas. Muito obrigado pela sua companhia e até semana que vem.